Sua casa não é um alvo fácil quando Deus assume a porta de entrada. Agora você vai comigo, porque em poucos segundos começamos a selar espiritualmente cada ambiente do seu lar. O Senhor declarou no Salmo 127 que se Ele não edificar a casa em vão, trabalham os que a constroem. Isso significa que mais do que paredes e telhados, sua casa precisa da presença viva de Deus para ser verdadeiramente segura. Você já percebeu como certas tensões aparecem sem motivo dentro do lar? Discussões pequenas que viram tempestades, preocupações financeiras que tiram a paz, medos noturnos que ninguém consegue explicar. Esses são sinais discretos de que há brechas espirituais abertas. E hoje começamos a fechar cada uma delas em nome de Jesus. Diga comigo em voz firme: eu consagro minha casa ao Senhor. Quando você declara isso, o ambiente começa a mudar. Os anjos ministradores se movem em volta do seu lar, como muralhas de fogo, estabelecendo proteção. Você não vê com os olhos naturais, mas no espírito algo já está acontecendo. Agora vamos ao primeiro ponto de contato, a porta principal da sua casa. É ali que entram e saem pessoas, palavras, objetos. E muitas vezes, sem perceber, o inimigo tenta usar esse lugar como ponto de acesso. Mas hoje, essa porta será selada sob a autoridade do nome de Jesus. Fica comigo por 30 segundos e vamos consagrar a porta principal com 3 frases curtas. Levante sua mão pela fé e declare: nenhum mal entra aqui. Somente a presença de Deus habita neste lugar. Esta porta pertence ao Senhor. Enquanto você repete, imagine a luz do Espírito Santo cobrindo o batente cada dobradiça, cada detalhe da entrada. O sangue de Jesus é o selo que fecha toda tentativa de invasão espiritual. Não importa quantos já tentaram prejudicar sua família, essa porta agora tem dono, e o dono é o Rei dos Reis. Agora respire fundo e perceba como a atmosfera já começa a se alinhar. Talvez você sinta paz, talvez calor, talvez apenas tranquilidade interior. Isso é sinal de que o Senhor está ouvindo cada palavra. Eu consagro minha casa ao Senhor. Repita mais uma vez com fé: eu consagro minha casa ao Senhor. A palavra em Josué 24 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é só uma promessa antiga, é um decreto para o presente. Quando você decide colocar sua família debaixo do governo divino, os céus registram esse pacto. Agora vamos caminhar até a sala, o lugar onde vocês se reúnem. Ali circulam conversas, risos, mas também pode entrar preocupação, notícias pesadas, discussões. Hoje a sala da sua casa será território de paz. Estenda a mão e declare: nenhum mal entra aqui. Toda palavra maldita é quebrada. Este espaço é consagrado para comunhão e alegria. Perceba que enquanto você declara, correntes invisíveis se rompem. A sala, que antes recebia peso espiritual, agora se torna altar de louvor. Você pode até imaginar anjos posicionados em cada canto, guardando e vigiando. O Espírito Santo habita ali. A bênção do Senhor repousa sobre os que o temem e guarda suas famílias. Está escrito em Provérbios 3 que a maldição do Senhor está sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Se você escolhe a justiça de Cristo, sua casa é transformada em território de bênção. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora, em uma respiração, selamos também as janelas espirituais e encerramos toda entrada de perturbação. Tudo o que foi lançado contra a sua família perde o poder. Olhos invejosos, palavras negativas, intenções ocultas. Nada disso prospera quando o Senhor é o guardião das janelas do seu lar. Repita com fé: nenhum mal entra aqui. A luz do Senhor atravessa cortinas e enche o ambiente. Você sente que o peso vai embora. A sala, antes carregada de tensões, agora respira leveza. É assim que o Senhor trabalha. Ele não apenas tira o mal, mas substitui por sua presença viva.
E onde está o Espírito do Senhor? E a liberdade. Hoje você está experimentando libertação completa. Não é apenas proteção momentânea, é estabelecimento de um novo tempo, um ciclo de paz, alegria e unidade. Por isso, não se distraia agora. Nos próximos instantes vamos mais fundo. Ainda existem acordos invisíveis que precisam ser quebrados. Fica atento porque falta um passo para fechar a última brecha. E você não pode pular esta parte. Eu cancelo todo acordo oculto. Diga de novo em voz firme. Eu cancelo todo o acordo oculto. O inimigo perde o direito de tocar sua família. O Senhor Jesus já pagou o preço na cruz. O sangue dele fala mais alto que qualquer acusação. E sobre sua casa se levanta um decreto eterno. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isaías 54 garante essa promessa. Não é palavra humana, é decreto divino. Se o Senhor falou, está feito. E hoje essa palavra se cumpre dentro do seu lar. Você percebe como cada ambiente vai se alinhando. A porta está selada, a sala está consagrada, as janelas estão guardadas e você já pode sentir a diferença. Não é sugestão psicológica, é realidade espiritual. Eu consagro minha casa ao Senhor. Repita com fé e escreva nos comentários: minha casa é do Senhor. Isso não é apenas engajamento, é ato profético. Quando sua boca declara e sua mão escreve, você confirma no natural o que está acontecendo no espiritual. E os céus testemunham essa decisão. O inimigo perde espaço e o Senhor ganha legalidade para agir dentro da sua família. Agora se prepare. Na próxima parte vamos quebrar acordos invisíveis que deram acesso ao inimigo. E você vai perceber como cada brecha será fechada até que sua casa esteja totalmente blindada. Agora chegamos a um ponto ainda mais profundo da libertação do seu lar. Você selou a porta, consagrou a sala e declarou a presença de Deus sobre as janelas. Mas existem acordos invisíveis que precisam ser quebrados para que a libertação seja completa. Esses acordos podem ter sido feitos por gerações passadas, por palavras liberadas em momentos de dor, por objetos que entraram sem que você percebesse. O inimigo sempre busca uma legalidade, e quando encontra, ele se instala. Mas hoje, em nome de Jesus, nós cancelamos toda a aliança oculta que tenha aberto brechas dentro da sua casa. A palavra diz em Isaías 28 que a vossa aliança com a morte será anulada. Isso significa que nenhuma palavra de maldição, nenhum pacto antigo, nenhuma entrega errada permanecerá sobre sua família. Eu cancelo todo acordo oculto. Repita essa frase com fé. Eu cancelo todo o acordo oculto. Enquanto você declara, correntes invisíveis começam a se romper. A atmosfera espiritual do seu lar está sendo lavada pela autoridade do sangue de Jesus. Você pode sentir um peso saindo dos ombros, como se um jugo estivesse sendo retirado. É o Senhor desfazendo o que foi armado contra você. Agora pense por um momento em cada objeto que entrou na sua casa, sem que você tivesse discernimento. Presentes, lembranças, peças que carregam histórias. Nem tudo o que é bonito no natural traz bênção no espiritual. Por isso, neste momento, consagramos cada objeto, cada canto, cada detalhe da sua casa diante do altar de Deus. Nenhum objeto consagrado ao mal permanecerá com poder aqui. Todo artefato perde a força e se curva diante do nome de Jesus. Levante a mão e declare: eu declaro que minha casa é purificada. A cada declaração, anjos do Senhor se movem para limpar espiritualmente o ambiente. Eles removem todo o resquício de trevas e estabelecem luz. Fica comigo por mais 30 segundos e vamos juntos selar este ato. Repita 3 vezes com autoridade. Minha casa é do Senhor. Minha casa é do Senhor. Minha casa é do Senhor. Agora você pode imaginar a luz de Cristo enchendo cada prateleira, cada gaveta, cada quadro na parede. O que antes parecia comum, agora se torna santo, separado, dedicado ao Senhor.
Assim como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse decreto ecoa através das gerações. O que começou com você alcança filhos netos e toda a descendência, porque a bênção do Senhor não é passageira. Ela se estende até 1000 gerações daqueles que o amam. Agora vamos avançar até a cozinha. Esse é o lugar da provisão, onde o alimento é preparado, onde a família se reúne para compartilhar. Mas também pode ser alvo de escassez, preocupações financeiras, medo do amanhã. Hoje, vamos cancelar toda palavra de miséria, todo espírito de escassez e liberar abundância sobre a cozinha da sua casa. Está escrito no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, comerás do fruto do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e tudo te irá bem. Declare em voz alta: nenhum mal entra aqui. Minha mesa será sempre cheia pela bondade do Senhor. Toda a escassez é quebrada. Agora, enquanto você fala, veja pela fé a mesa posta, o alimento abundante, o cálice transbordando. Não importa o cenário natural, a promessa de Deus é provisão contínua. Eu consagro minha casa ao Senhor e eu declaro que a cozinha é território de milagres. Agora, respire fundo e perceba como a paz invade o ambiente. Onde antes havia preocupação, agora existe confiança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa palavra não é teoria, é verdade que sustenta, e hoje essa verdade se instala dentro da sua casa. Agora feche os olhos por um instante e entregue diante de Deus todas as contas, todas as dívidas, todas as necessidades. Coloque tudo no altar invisível que agora está diante de você e diga: eu entrego a provisão da minha casa ao Senhor. O céu responde a essa entrega com fidelidade. Deus não se esquece do justo, nem deixa a sua descendência mendigar o pão. Por favor, divino, visita a sua mesa, visita os armários, visita a despensa. A cada declaração, mais cadeias se quebram. Você sente que a atmosfera muda e não é imaginação, é realidade espiritual, porque o Senhor habita no meio da adoração e da confiança. Agora repita com força: eu cancelo todo acordo oculto. Nenhum pacto de miséria permanece sobre minha família. Eu declaro abundância e paz. E onde havia falta, haverá multiplicação. Onde havia lágrimas, haverá testemunhos. Onde havia escassez, haverá colheita abundante. Fica comigo, porque ainda há brechas a serem fechadas. Nos próximos instantes, vamos avançar até os quartos lugar de descanso, lugar de sonhos, lugar de intimidade. É ali que muitas vezes as batalhas noturnas acontecem, os medos se instalam, as preocupações ganham espaço, mas o Senhor vai transformar cada quarto em território de descanso e paz. Por isso, não se desconecte agora. Nos próximos minutos, vamos selar cada quarto, cada cama, cada janela do descanso, e a presença do Senhor será como muralha em volta de quem dorme. Você vai perceber que sua noite nunca mais será a mesma. Agora, antes de seguir, declare comigo: eu consagro minha casa ao Senhor. Eu cancelo todo acordo oculto e eu declaro que o Senhor é o guardião da minha família. Respire fundo, sinta a paz se estabelecer e se prepare. Na próxima parte, vamos consagrar os quartos e transformar o descanso da sua família em território de bênção e vitória. Agora entramos nos quartos da sua casa, o lugar onde você e sua família repousam, onde os sonhos se formam, onde a intimidade da vida acontece. É nesse espaço que muitas vezes os ataques espirituais procuram agir tentando roubar o sono, trazer pesadelos, gerar inquietação e medo. Mas hoje, em nome de Jesus, cada quarto será território de paz e descanso. A palavra de Deus no Salmo 4 declara: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isso não é apenas uma promessa, é um decreto que pode se cumprir dentro da sua casa a partir deste momento.
Por isso, vamos juntos consagrar cada quarto, cada cama, cada travesseiro, cada detalhe que envolve o descanso da sua família. Levante sua mão e declare comigo: eu consagro meu descanso ao Senhor. Enquanto você fala, a presença de Deus invade o ambiente. É como se uma luz suave cobrisse as paredes e um manto de paz se estendesse sobre cada pessoa que repousa nesse lugar. Nenhum mal entra aqui. Repita mais uma vez: nenhum mal entra aqui. As trevas perdem o poder e a luz do Senhor estabelece domínio. Agora pense nas crianças, nos adolescentes, nos jovens que habitam nesses quartos. Quantas vezes eles têm sido atormentados por medos noturnos, por ansiedades, por pensamentos que não conseguem controlar. Hoje, em nome de Jesus, todo espírito de perturbação perde espaço. O Espírito Santo visita cada leito e enche com a paz que excede todo entendimento. Eu cancelo todo acordo oculto. Diga isso em voz firme: eu cancelo todo acordo oculto. Qualquer pacto que tenha dado acesso ao inimigo é anulado agora pelo sangue do Cordeiro. A autoridade de Cristo cobre cada canto desses quartos e você vai começar a perceber uma transformação visível. O sono será restaurado. A ansiedade dará lugar ao descanso. Os pensamentos confusos serão alinhados pela verdade da palavra. O Senhor envia anjos para vigiar cada janela, cada porta, cada cama. Eles permanecem em volta como guardiões celestiais, expulsando toda a obra das trevas. Fica comigo por mais 30 segundos, porque vamos selar esse momento com 3 declarações de poder. Repita comigo: minha casa é do Senhor, minha família é do Senhor, meu descanso é do Senhor. Enquanto você declara, é como se um escudo invisível se levantasse em volta de cada quarto. Esse escudo é feito da palavra e do sangue de Jesus, e nada pode atravessar. Agora, respire fundo e perceba a diferença no ambiente. O ar parece mais leve, a paz se torna palpável. E você sabe que o Senhor está agindo. A promessa do Salmo 91 diz: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E isso inclui o momento de deitar e levantar. Você não está sozinho quando fecha os olhos. O Senhor é guarda de Israel. Ele não dormita nem dorme, por isso entregue com confiança. Eu entrego o descanso da minha família ao Senhor. Enquanto você declara isso, os céus registram. É como se uma ata fosse escrita no mundo espiritual, confirmando que o descanso da sua casa pertence a Deus. Agora, caminhe pela fé até cada cama, cada travesseiro e imagine a presença do Senhor, cobrindo com óleo fresco de paz. Não há espaço para tormento onde o Espírito Santo habita. As lágrimas que antes eram derramadas em silêncio sobre o travesseiro, agora serão transformadas em testemunhos de vitória. O medo que fazia a noite ser longa será substituído pela alegria de dormir em paz. Eu consagro meu descanso ao Senhor. Repita mais uma vez com fé: eu consagro meu descanso ao Senhor. E perceba como cada palavra libera a atmosfera de confiança. Deus não apenas promete paz, Ele a entrega. A paz que o mundo não pode dar e que o inimigo não pode roubar. E essa paz é o presente que cobre sua família hoje. Agora, antes de avançarmos, precisamos quebrar toda a seta noturna que já foi lançada contra você. A palavra diz em Salmo 91, não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Isso significa que mesmo quando você não está consciente, o Senhor está em vigília. Por isso, declare com firmeza: nenhum mal entra aqui, nenhum terror noturno me alcança. Nenhuma seta espiritual prospera contra minha família. E assim, você sela o descanso com a autoridade da palavra. Agora imagine os anjos do Senhor posicionados em volta da cama, como guardiões que vigiam cada detalhe. Eles não se cansam, não se distraem, não dormem. Eles estão ali porque o Senhor ordenou. E se o próprio Deus deu a ordem,
Não há poder contrário que possa desfazer. Fica atento, porque ainda não terminamos. Nos próximos instantes, vamos avançar para o quintal e os limites do terreno, porque a libertação precisa alcançar cada metro do seu lar. Mas antes, respire fundo e declare: eu cancelo todo acordo oculto. Eu declaro paz sobre cada quarto da minha casa. Eu confio meu descanso ao Senhor, e enquanto você fala, a atmosfera se transforma. Mais uma vez, o Senhor toma posse desse espaço e a tranquilidade se estabelece. Agora se prepare, porque na próxima parte vamos consagrar não apenas o interior, mas também o exterior, fechando toda a brecha e blindando sua casa por completo. Agora chegamos ao quintal, ao pátio, ao terreno que cerca sua casa. Muitas vezes você se concentra apenas no interior, mas é preciso lembrar que os limites externos também precisam ser consagrados. O inimigo tenta se aproximar pelas fronteiras, pelas brechas, pelos espaços que parecem sem importância. Mas hoje, em nome de Jesus, cada metro do seu terreno será selado com a presença de Deus. A palavra declara no Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo, e aqueles que nele habitam. Se toda a terra pertence a Ele, quanto mais o espaço que você dedica ao seu nome. Por isso, levante sua voz e declare: eu consagro o quintal da minha casa ao Senhor. Enquanto você fala, imagine o fogo do Espírito Santo percorrendo cada canto, cada muro, cada portão. Onde havia sombra, agora há luz. Onde havia insegurança, agora há confiança. Nenhum mal entra aqui. Repita mais uma vez: nenhum mal entra aqui. Agora pense no portão da sua casa, lugar de entrada e saída, símbolo de proteção e de passagem. Esse portão precisa ser guardado espiritualmente. E hoje o Senhor estabelece anjos de guarda para vigiar essa entrada. Declare com fé: este portão pertence ao Senhor. Somente a bênção entra, somente a paz sai. Nenhum espírito de confusão atravessa limite. Enquanto você declara, é como se uma muralha de fogo fosse erguida ao redor do portão. A mesma presença que guardava Israel durante o deserto, agora guarda a sua família. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora olhe pela fé para cada muro, cada cerca, cada fronteira do terreno. Talvez você nunca tenha percebido, mas espiritualmente esses limites também falam. Se há brechas, o inimigo tenta entrar. Se há consagração, a presença de Deus se estabelece. Hoje vamos fechar toda a brecha e levantar o selo do Senhor sobre cada metro. Levante sua mão e diga: eu declaro que os limites da minha casa pertencem ao Senhor. Eu cancelo todo acordo oculto que tentou usar este espaço. Eu estabeleço a autoridade de Cristo sobre este terreno. Enquanto você fala, os céus respondem. O chão que antes parecia comum, agora se torna santo, separado, consagrado. Assim como Deus disse a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vó-lo tenho dado. Essa promessa também alcança você. Seu quintal, seu pátio, sua varanda, cada metro agora é território de bênção. Fica comigo por mais 30 segundos e vamos selar esse ato. Repita 3 vezes com autoridade: minha casa é do Senhor, meu terreno é do Senhor, minha família é do Senhor. Você percebe como a atmosfera muda? É como se uma cerca invisível de luz cercasse toda a propriedade. O inimigo olha, mas não pode atravessar, porque o sangue de Jesus é a barreira intransponível. Agora, respire fundo e entregue também os relacionamentos que atravessam esses limites, as pessoas que entram, as conversas que chegam, as influências que tentam penetrar. Declare: somente a presença de Deus tem acesso à minha casa. Toda influência contrária é barrada pelo sangue do Cordeiro, e assim você sela também os relacionamentos. A bênção não está apenas no espaço físico, mas nas conexões que envolvem sua família. O Senhor guarda sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre, como diz o Salmo 121.
Isso significa que não há momento em que você esteja sozinho, seja saindo para trabalhar, voltando para casa ou recebendo alguém. O Senhor é guarda fiel. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora, antes de seguir, precisamos orar pelo jardim, pelas plantas, pelos frutos da terra que cercam sua casa. Eles também são sinais de vida e provisão. Quando o Senhor abençoa até a natureza ao redor, responde: declare comigo, tudo que floresce neste terreno é consagrado ao Senhor. Nenhuma maldição toca o fruto da minha terra. O Senhor abençoa a minha colheita e a multiplica. E enquanto você fala, é como se uma brisa suave do Espírito atravessasse o ambiente, trazendo vida e frescor. Você percebe que até o silêncio do quintal se enche de paz. A bênção repousa não apenas sobre as paredes, mas sobre tudo que circunda sua casa. Agora pense em cada vizinho, cada casa ao lado, cada pessoa que observa sua família. Hoje declaramos que sua casa será farol de luz no meio da vizinhança, um ponto de referência da presença de Deus. E quem se aproxima sentirá a diferença. Nenhum mal entra aqui. Somente a bênção flui deste lugar. Fica atento, porque ainda vamos mais fundo. Nos próximos instantes, vamos orar pelos limites espirituais que cercam não apenas o espaço físico, mas também as emoções e os relacionamentos da sua família. Mas antes, declare mais uma vez: eu cancelo todo acordo oculto. Eu declaro que meu lar é blindado pelo sangue de Jesus. Eu estabeleço muralhas de fogo em volta da minha família. Respire fundo, sinta a paz se estabelecer e prepare seu coração. Na próxima parte, vamos avançar para selar as emoções e os relacionamentos dentro da sua casa, fechando cada brecha que ainda tenta se levantar contra a unidade da sua família. Agora é o momento de selar não apenas os espaços físicos da sua casa, mas também as emoções e os relacionamentos que habitam dentro dela. Porque de nada adianta muros protegidos se dentro da família existe divisão ferida, as palavras que machucaram e sentimentos que abriram brechas. Hoje, o Senhor vai tocar nessas áreas ocultas e trazer cura, perdão e restauração. A palavra em Provérbios 17 diz: melhor é um bocado seco e com ele tranquilidade do que a casa cheia de banquetes e contendas. Isso significa que a verdadeira bênção não está na abundância material, mas na paz que reina entre os que habitam juntos. Por isso, neste instante, coloque diante de Deus cada relação dentro da sua casa: pais e filhos, marido e esposa, irmãos, avós, todos que compartilham esse lar. Se houve palavras duras, declare: eu cancelo todo acordo oculto de divisão. Se houve silêncio pesado, declare: eu consagro minhas emoções ao Senhor. Enquanto você fala, correntes invisíveis que alimentavam rancor começam a se romper. O Espírito Santo sopra perdão como vento suave. Ele apaga marcas antigas e renova sentimentos. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora pense em uma ferida específica que ainda dói. Talvez algo dito no calor de uma discussão, talvez uma decepção, talvez uma distância que nunca foi curada. Coloque isso diante da cruz agora. Declare em voz firme: eu entrego essa ferida ao Senhor. E perceba como a paz entra no lugar onde antes havia dor. Não é esquecer, é ser curado. Não é ignorar, é ser restaurado. O sangue de Jesus cobre cada palavra, cada lembrança, cada lágrima, e ele transforma lamento em dança. Fica comigo por 30 segundos, porque vamos selar esse momento com 3 frases de poder. Repita comigo: minha família é do Senhor. Minhas emoções são do Senhor. Seus relacionamentos são do Senhor. Enquanto você fala, um bálsamo espiritual desce sobre sua casa. É como se óleo fresco fosse derramado sobre cada coração, amolecendo áreas endurecidas e trazendo vida novamente. O Salmo 133 declara: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isso significa que quando há unidade no lar, a bênção é automática. Não depende de circunstâncias externas, mas da presença que governa. Eu cancelo todo acordo oculto que alimentava a discórdia. Eu declaro que o Espírito Santo governa minhas relações. Agora respire fundo e entregue diante do Senhor cada área emocional que ainda sente frágil. Entregue a ansiedade, o medo, a insegurança. Entregue também a raiva, o ressentimento, o ciúme. Tudo isso é quebrado hoje, porque onde o Espírito do Senhor habita, aí há liberdade. E essa liberdade é para você e para sua família. Declare em voz alta: nenhum mal entra aqui. Nenhum espírito de divisão se levanta neste lar. Nenhum sentimento contrário prospera contra nós. Enquanto você declara, muralhas de fogo são levantadas ao redor das emoções da sua família. Não é apenas o corpo que está protegido, mas também a alma e o coração. Você percebe que a atmosfera muda, um peso invisível é retirado e em seu lugar vem leveza e paz. Eu consagro minhas emoções ao Senhor. Agora entregue também as palavras que saem da sua boca, porque a morte e a vida estão no poder da língua, como diz Provérbios 18. Palavras podem construir ou destruir, podem curar ou ferir. Por isso, declare comigo: a partir de hoje minhas palavras serão instrumentos de vida dentro da minha casa. Nenhuma maldição sairá da minha boca, somente bênçãos serão liberadas. E assim, o ambiente da sua casa se tornará cada vez mais leve. O que antes gerava discussões, agora gerará testemunhos. O que antes gerava lágrimas, agora gerará sorrisos. Porque a presença do Senhor transforma o clima emocional do lar. Fica comigo porque ainda não terminamos. Nos próximos instantes, vamos avançar para blindar também os relacionamentos externos que influenciam sua família. Mas antes, declare comigo 3 vezes: minha casa é do Senhor, minha casa é do Senhor, minha casa é do Senhor. Enquanto você fala, cada palavra ecoa no mundo espiritual e os céus registram esse decreto. Agora, respire fundo e visualize sua família unida de mãos dadas, sorrindo, vivendo em paz. Essa é a promessa de Deus para você, porque Ele não apenas guarda paredes e portas, mas restaura corações e sentimentos. E é isso que está acontecendo agora dentro da sua casa. Eu cancelo todo acordo oculto. Eu declaro paz sobre minhas relações. Eu entrego minhas emoções ao Senhor. Agora, se prepare porque na próxima parte vamos avançar ainda mais. Vamos orar para que os relacionamentos externos, as amizades, os vínculos que se conectam à sua família, sejam também filtrados e selados pela presença de Deus. Assim, nenhuma influência contrária encontrará espaço e sua casa permanecerá blindada por completo. Agora é hora de consagrar também os relacionamentos externos que cercam sua família, porque muitas vezes as maiores brechas não estão dentro de casa, mas nas influências que chegam de fora. Amizades, conversas, alianças, palavras lançadas por pessoas que não compartilham a mesma fé. Essas conexões podem abrir portas invisíveis para a perturbação espiritual, mas hoje, em nome de Jesus, você vai levantar um filtro divino ao redor da sua família. Somente aquilo que vem do Senhor terá acesso e toda influência contrária será barrada. A palavra em 1 Coríntios 15 declara: as más conversações corrompem os bons costumes. Isso significa que mesmo uma companhia errada pode desestabilizar a paz dentro do lar. Por isso, levante a mão e declare comigo: eu cancelo todo acordo oculto através de relacionamentos contrários. Eu consagro minhas conexões ao Senhor. Enquanto você fala, é como se portas invisíveis fossem fechadas diante de influências nocivas. E o Espírito Santo começasse a selecionar um a um os vínculos que permanecem e os que precisam ser cortados. Nenhum mal entra aqui. Repita em voz alta: nenhum mal entra aqui.
Agora pense em cada pessoa que tem acesso frequente à sua casa. Amigos, parentes, vizinhos, colegas, coloque todos diante do Senhor e peça discernimento. Que apenas aqueles que trazem paz, alegria e edificação continuem próximos. E que toda presença que gera peso, fofoca, contenda ou inveja seja removida pelo poder de Deus. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora imagine uma cerca espiritual em volta do seu lar. Ela não é feita de tijolos, mas de luz, fogo e glória. Essa cerca só permite a entrada do que é santo. Tudo o que é contrário fica do lado de fora. Declare: eu estabeleço muralhas de proteção ao redor da minha família. Enquanto você declara, os anjos do Senhor se posicionam como guardiões. Eles verificam quem se aproxima, filtram palavras, observam intenções. Nada passa despercebido diante do olhar divino. Fica comigo por mais 30 segundos, porque vamos selar esse momento com 3 frases de poder. Repita comigo: minha casa é do Senhor. Meus relacionamentos pertencem ao Senhor. Minhas conexões são consagradas ao Senhor. Você percebe como o peso espiritual se dissolve. O ambiente fica leve, como se janelas se abrissem para deixar entrar a brisa suave da presença de Deus. O Salmo 121 garante: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Isso inclui cada pessoa que cruza os limites do seu lar. O Senhor é fiel para proteger sua família em cada encontro. Eu cancelo todo acordo oculto de relacionamentos nocivos. Eu declaro que somente vínculos de aliança com Deus permanecerão. Agora, pense também nas palavras lançadas contra a sua casa, vindas de fora. Críticas, fofocas, julgamentos, inveja. Todas elas tentam entrar como flechas invisíveis, mas a palavra diz em Isaías 54, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Declare comigo: nenhuma palavra contrária prospera contra minha família. Toda língua maldizente cai por terra agora. Eu estabeleço a verdade de Deus como escudo ao redor da minha casa. Enquanto você fala, é como se cada palavra negativa fosse desfeita e substituída por promessas divinas. A atmosfera se enche de esperança, fé e paz. Agora, respire fundo e entregue também os relacionamentos virtuais, as conversas que chegam através de telas, redes sociais, mensagens. Eles também têm poder de influenciar sua família. Declare com fé: eu filtro cada palavra, cada imagem, cada contato pelo Espírito Santo. Nenhum veneno oculto terá acesso ao meu lar. Somente a verdade de Cristo permanece. Eu consagro minhas conexões ao Senhor e perceba como isso traz descanso à sua mente, porque você sabe que não precisa lutar sozinho. O Senhor é quem vigia e guarda. O Espírito Santo é quem revela e expõe. E os anjos são enviados para cercar sua família em todos os lados. Agora, levante sua voz e repita 3 vezes com autoridade: minha casa é do Senhor, minha casa é do Senhor, minha casa é do Senhor. E enquanto você fala, cada repetição fortalece as muralhas invisíveis ao redor do seu lar. Nada do que é contrário pode resistir ao poder do nome de Jesus. Fica atento, porque ainda há mais para ser selado. Nos próximos instantes, vamos orar especificamente contra a inveja, contra os olhos maldosos, contra os olhares que tentam penetrar os limites da sua casa. Mas antes, respire fundo e declare: eu cancelo todo acordo oculto. Eu declaro que meus relacionamentos são purificados. Eu entrego minhas conexões ao Senhor. Agora prepare-se, porque na próxima parte vamos confrontar diretamente o espírito de inveja e quebrar todo o olhar maligno lançado contra sua casa e sua família. Agora é o momento de confrontar diretamente o espírito de inveja que tantas vezes tenta penetrar os lares. Você sabe que a inveja é como um olhar oculto carregado de intenções que não se dizem em voz alta, mas que liberam peso espiritual sobre a casa e sobre a família. Muitos não entendem,
Mas a inveja é uma das armas mais antigas que o inimigo usa para destruir relacionamentos, apagar a alegria e roubar a paz. Mas hoje, em nome de Jesus, todo olhar maldoso será neutralizado, toda palavra invejosa será anulada e sua casa será blindada contra esse ataque invisível. A palavra no Salmo 121 declara: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso significa que mesmo os olhares contrários, mesmo as intenções escondidas, são barradas quando o Senhor se coloca como sombra protetora ao seu lado. Levante sua voz e declare com firmeza: nenhum olhar maligno prospera contra a minha família. Nenhum espírito de inveja encontra lugar na minha casa. Eu consagro cada ambiente ao Senhor. Enquanto você fala, é como se olhos espirituais se fechassem diante de você. Toda força que observava com intenção de destruir perde poder. O sangue de Jesus cobre as paredes, os móveis, cada detalhe da sua casa. E aquilo que antes era alvo de inveja, agora se torna testemunho de proteção. Eu cancelo todo acordo oculto ligado à inveja. Repita com fé: eu cancelo todo acordo oculto ligado à inveja. E perceba como a atmosfera se alivia, como se um peso invisível fosse retirado do ambiente. Agora, respire fundo e pense em todas as vezes em que você sentiu olhares pesados, comentários velados, palavras de comparação. Hoje, o Senhor transforma essas lembranças em combustível para a vitória. O inimigo tentou lançar inveja, mas Deus vai usar isso para mostrar ainda mais a glória dele na sua casa. Declare comigo: minha casa é do Senhor, meu coração é do Senhor, minha família é do Senhor. Enquanto você declara, anjos do Senhor levantam muralhas de fogo invisíveis contra todo espírito de inveja. Eles cortam correntes, fecham brechas e selam a sua família em completa segurança. O Salmo 91 garante: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Isso inclui a praga da inveja, que tenta corroer pela comparação e pelo ciúme, mas sobre sua casa repousa a promessa de proteção inabalável. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora vamos orar também contra as palavras lançadas por trás. Aquelas que são ditas em segredo, mas carregam intenção de diminuir você e sua família. Essas palavras são como flechas invisíveis, mas o Salmo 64 declara: eles afiam a língua como espada e disparam palavras amargas como flechas. Contudo, Deus os ferirá com uma flecha e de repente ficarão feridos. Isso significa que toda palavra contrária lançada contra você é interceptada pelo próprio Senhor. Declare com autoridade: nenhuma palavra de inveja prospera contra minha família. Toda flecha lançada em oculto cai por terra. Agora, enquanto você fala, você pode até sentir como se o ambiente fosse purificado. O que antes era peso se transforma em leveza. O que antes era acusação se transforma em louvor, porque o Senhor está agindo em favor da sua casa. Fica comigo por 30 segundos e vamos selar esse momento com 3 declarações poderosas. Repita comigo: nenhum olhar maligno me alcança. Nenhuma palavra de inveja prospera contra mim. O Senhor é a minha sombra e a minha proteção. Enquanto você declara muralhas espirituais, são erguidas invisíveis aos olhos naturais, mas invencíveis diante do inimigo. O olhar invejoso bate e volta. A palavra contrária chega e é anulada, porque a presença do Senhor cobre você como um escudo. Agora, respire fundo e entregue ao Senhor toda comparação, todo ciúme, toda insegurança que já entrou no seu coração por causa da inveja dos outros. Declare: eu libero perdão a quem me invejou, eu entrego minhas emoções ao Senhor, eu não carrego fardos que não me pertencem. E assim você não apenas se protege, mas também se liberta. Porque a inveja só prospera onde encontra espaço, e quando seu coração está cheio da presença de Deus, não há espaço para esse veneno. Eu cancelo todo acordo oculto.
Eu declaro que a inveja não encontra lugar na minha casa. Eu confio na proteção do Senhor. Agora, imagine os anjos do Senhor cobrindo os olhos daqueles que observam sua casa. Eles não conseguem enxergar o que Deus está construindo. É como se uma cortina de glória envolvesse sua família, escondendo suas bênçãos dos olhares invejosos. O inimigo não pode roubar aquilo que está escondido no secreto de Deus, e é ali que ele guarda seus tesouros. Agora declare mais uma vez com fé: minha casa é do Senhor, minha família é do Senhor, meu coração é do Senhor. E perceba como a paz se instala, porque não há arma, nem olhar, nem palavra capaz de romper o escudo que o Senhor levantou. Agora se prepare, porque ainda precisamos avançar contra outras áreas onde o inimigo tenta agir. Na próxima parte, vamos orar contra a feitiçaria e contra toda a obra de magia que já foi lançada contra a sua família. E você vai perceber que o mesmo Deus que quebrou o poder da inveja também quebrará toda a obra das trevas. Agora, chegamos a um dos pontos mais sensíveis desta oração. Precisamos confrontar e quebrar toda obra de feitiçaria, de magia, de encantamento que tenha sido lançada contra a sua casa e a sua família. Você talvez já tenha sentido pressões inexplicáveis, pesos repentinos, doenças sem causa, brigas sem motivo. Esses são sinais de ataques espirituais, vindos de palavras malditas, rituais ou trabalhos feitos em oculto. Mas hoje, em nome de Jesus, todo o poder de feitiçaria será anulado. Nenhum trabalho de magia negra, nenhuma obra de macumbaria, nenhum encantamento terá poder contra a sua casa, porque está escrito em Números 23. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Se o Senhor declarou isso sobre o seu povo, você pode se apropriar dessa promessa sobre sua família. Levante sua voz e declare com firmeza: nenhuma feitiçaria prospera contra a minha casa. Nenhum encantamento encontra lugar na minha família. O sangue de Jesus cobre cada ambiente. Enquanto você fala, correntes invisíveis começam a se romper, altares erguidos contra você caem por terra, velas acesas em oculto se apagam no mundo espiritual, e o fogo de Deus consome toda a obra feita nas trevas. Eu cancelo todo o acordo oculto. Repita mais uma vez: eu cancelo todo o acordo oculto. Porque muitas vezes a feitiçaria só encontra espaço quando existe algum tipo de legalidade, um acordo que alguém fez mesmo sem perceber. Mas hoje, em nome de Jesus, esses acordos são anulados. A autoridade de Cristo cobre sua casa e sua família, e nada do que foi lançado terá poder de permanecer. O Salmo 91 declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que mesmo que tentem, mesmo que preparem rituais, a proteção do Senhor é mais forte. Levante a mão e declare: eu coloco o fogo do Espírito em toda a obra contrária. Eu declaro que a minha casa é blindada pelo sangue do Cordeiro. Nenhum trabalho oculto resiste ao nome de Jesus. Agora respire fundo e pense em situações que você já percebeu estranhas. Talvez objetos aparecendo do nada, talvez sonhos perturbadores, talvez discussões sem sentido. Tudo isso é reflexo de ataques espirituais. Mas hoje, pelo poder da oração, essas portas estão sendo fechadas e você está tomando autoridade sobre o território da sua casa. Fica comigo por 30 segundos, porque vamos selar esse momento com 3 frases de poder. Repita comigo: minha casa é do Senhor. Nenhum feitiço tem poder. O fogo de Deus aqui guarda minha família. Enquanto você declara, o ambiente se aquece na presença de Deus. É como se chamas invisíveis se levantassem em volta da sua casa, queimando toda a tentativa do inimigo. O Senhor envia seus anjos guerreiros para lutar em seu favor, e cada palavra maldita lançada contra você retorna vazia.
Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora, vamos avançar e renunciar especificamente todo objeto consagrado que possa ter entrado no seu lar. Porque muitas vezes a feitiçaria se conecta através de coisas que parecem inofensivas. Mas hoje, em nome de Jesus, tudo isso perde poder. Declare comigo: nenhum objeto consagrado ao mal permanece em minha casa. Eu quebro toda a ligação com obras de feitiçaria. Eu declaro que minha família está coberta pelo sangue do Cordeiro. Enquanto você fala, imagine cada objeto sendo queimado pelo fogo espiritual. Nada resiste à autoridade do nome de Jesus. O Senhor está limpando sua casa por dentro e por fora, e o Espírito Santo está estabelecendo ordem e santidade. Eu cancelo todo acordo oculto. Repita mais uma vez com fé: eu cancelo todo acordo oculto, e perceba como o ambiente fica mais leve, mais limpo, mais puro, porque onde a presença de Deus habita, não há espaço para as trevas. O Salmo 27 declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Se Ele é luz, não há escuridão que resista. Se Ele é salvação, não há feitiçaria que prospere. Agora levante sua voz e declare mais uma vez: minha casa é do Senhor, minha família é do Senhor. Meu lar é território de Deus. Enquanto você fala, muralhas de fogo se erguem ao redor do seu lar, e cada palavra profética cobre sua família com autoridade. Agora, respire fundo e entregue diante de Deus cada preocupação que você tinha sobre feitiçaria. Não carregue esse peso sozinho. Entregue tudo ao Senhor e confie que Ele é fiel para guardar você e sua família, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E essa é a certeza que te sustenta. Fica atento, porque ainda precisamos avançar em outra área importante. Nos próximos instantes, vamos orar contra as maldições hereditárias, aquelas que vêm de gerações passadas e tentam se repetir dentro da família. Mas antes, declare comigo: eu cancelo todo acordo oculto. Eu declaro que nenhum feitiço resiste ao fogo de Deus. Eu confio a libertação completa da minha casa ao Senhor. Agora se prepare, porque na próxima parte vamos quebrar as maldições hereditárias e declarar um novo ciclo de bênção sobre sua família. Agora vamos enfrentar as maldições hereditárias que tentam se repetir ao longo das gerações. Você já percebeu como certos padrões parecem se repetir dentro da família? Doenças que aparecem sempre nos mesmos ciclos vícios que atravessam gerações, fracassos que parecem perseguir sobrenomes. Essas são marcas de maldições hereditárias, pactos feitos no passado, erros que deram brecha para o inimigo agir. Mas hoje, pelo poder do sangue de Jesus, tudo isso será quebrado. Porque a palavra declara em Gálatas 3 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Isso significa que nenhuma maldição hereditária pode continuar governando sua casa. Você tem um novo pacto selado pelo sangue de Cristo. Levante sua voz e declare com fé: nenhuma maldição hereditária permanece na minha família. Eu cancelo todo acordo oculto feito nas gerações passadas. Eu estabeleço um novo ciclo de bênção sobre a minha casa. Enquanto você fala, correntes que vinham de longe começam a se romper. O inimigo que se escondia atrás da história da sua família perde legalidade. E a cruz de Cristo se ergue como marco definitivo, declarando liberdade para você e para todos os seus. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora pense em áreas específicas que parecem sempre difíceis. Talvez finanças, talvez relacionamentos, talvez saúde. Hoje vamos colocar cada uma delas diante de Deus e cancelar todo padrão repetitivo. Declare comigo: eu declaro que as finanças da minha família pertencem ao Senhor. Eu declaro que a saúde da minha família pertence ao Senhor. Eu declaro que os relacionamentos da minha família pertencem ao Senhor. Enquanto você declara, os céus registram e decretos antigos são anulados. A herança que você recebe hoje
não é de maldição, mas de bênção. Porque o Senhor disse em Êxodo 20, que visita a maldade dos pais, até a terceira e quarta geração dos que o aborrecem, mas usa de misericórdia até 1000 gerações dos que o amam. Você escolhe amar ao Senhor, e por isso sua descendência será alcançada pela misericórdia. Fica comigo por mais 30 segundos, e vamos selar esse momento com 3 frases poderosas. Repita comigo: eu cancelo toda maldição hereditária. Eu declaro que minha família é abençoada. Eu estabeleço um novo ciclo em Cristo. Enquanto você fala, muralhas invisíveis são erguidas em volta da sua descendência. O inimigo que antes tinha acesso, agora encontra a barreira do sangue de Jesus. E cada geração futura será marcada, não por fracasso, mas por vitória. Eu cancelo todo o acordo oculto. Agora imagine sua família como uma árvore. As raízes representam o passado, o tronco, o presente, os galhos, o futuro. Talvez raízes ruins tenham alimentado dor, mas hoje o Senhor derrama água viva sobre essa árvore, e ela começa a florescer em novidade de vida. Os frutos que virão serão de bênção, não de maldição. Os galhos crescerão para cima, não se curvarão para baixo, e todos verão que essa árvore foi transplantada para junto das águas vivas. O Salmo 1 declara: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a imagem da sua família a partir de agora. Uma árvore frutífera, cheia de vida, abençoada em cada estação. Declare mais uma vez: minha família é do Senhor, meu futuro é do Senhor, minha descendência é do Senhor. Enquanto você fala, o Espírito Santo sela essas palavras no mundo espiritual e os céus escrevem um novo capítulo para a sua linhagem. Agora respire fundo e entregue diante de Deus cada membro da sua família. Mesmo os que não estão presentes, mesmo os que ainda nascerão, declare com autoridade: nenhum dos meus será perdido. Todos serão alcançados pela salvação do Senhor. E assim, você não apenas cancela maldições, mas também estabelece promessas. Porque o Senhor é fiel em guardar alianças. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora pense também nos sobrenomes que carregam histórias pesadas, talvez marcas de violência, de traição, de falência. Hoje, em nome de Jesus, esse peso é removido. E o sobrenome da sua família passa a ser escrito sob a graça de Cristo. Declare: minha identidade está em Cristo, minha família está escondida em Cristo. Nosso nome está escrito no livro da vida. Enquanto você fala, a vergonha é substituída por honra. A dor é substituída por alegria. A derrota é substituída por vitória, porque o Senhor é especialista em reescrever histórias. Agora, levante sua voz e declare 3 vezes com fé: eu cancelo toda maldição hereditária. Eu declaro que minha família é abençoada. Eu estabeleço um novo ciclo em Cristo e perceba como sua fé se fortalece a cada repetição, porque não são apenas palavras, são decretos espirituais que ecoam nos céus. Agora, se prepare, porque ainda precisamos avançar em outra área importante. Nos próximos instantes, vamos orar contra os vícios, contra as amarras que tentam prender membros da sua família em cadeias invisíveis. E você vai perceber que a mesma autoridade que quebrou maldições hereditárias também quebrará o poder de cada vício. Mas antes, declare comigo: eu cancelo todo o acordo oculto. Eu declaro que minha linhagem é abençoada. Eu confio o futuro da minha família ao Senhor. Agora respire fundo, sinta a paz se estabelecer e prepare seu coração. Na próxima parte, vamos quebrar as correntes dos vícios e declarar libertação completa sobre cada área da vida da sua família. Agora é hora de enfrentar uma das correntes mais pesadas que o inimigo tenta usar contra famílias: os vícios. Eles podem se manifestar de muitas formas: dependência de substâncias, comportamentos compulsivos, práticas repetitivas que trazem destruição.
Tudo isso prende como correntes invisíveis e afeta não apenas quem pratica, mas toda a casa. Mas hoje, em nome de Jesus, essas correntes serão quebradas. O Senhor veio para libertar os cativos e pôr em liberdade os oprimidos. E essa promessa se cumpre na sua família. A palavra diz em João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa que a liberdade não é apenas possível, é garantida quando você se rende a Cristo. Levante sua voz e declare com fé: nenhum vício terá poder sobre minha família. Nenhuma cadeia permanecerá de pé diante do nome de Jesus. Eu cancelo todo acordo oculto de dependência. Enquanto você fala, imagine correntes sendo quebradas no mundo espiritual. Grilhões que prendiam mentes e corações agora se despedaçam. O fogo de Deus consome cada raiz de vício e o Espírito Santo sopra vida nova. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora pense em áreas específicas que parecem aprisionadas. Talvez vícios visíveis como álcool, drogas, jogos. Talvez vícios invisíveis como raiva, mentira, pornografia, redes sociais. Tudo o que ocupa o lugar de Deus se torna prisão. Mas hoje, pelo poder da cruz, essas prisões se abrem. Declare comigo: eu declaro que minha família é livre em Cristo. Eu declaro que nenhuma prisão espiritual permanece. Eu declaro que a mente dos meus é renovada pelo Espírito. Enquanto você declara, muralhas internas desmoronam e a luz de Cristo ilumina áreas que estavam escondidas. A palavra diz em Isaías 10, o jugo será despedaçado por causa da unção. É essa unção que agora se manifesta na sua casa. O óleo do Espírito escorre sobre cada membro da sua família, quebrando jugos e correntes. Eu cancelo todo o acordo oculto. Repita mais uma vez. Eu cancelo todo o acordo oculto. E perceba como o peso se desfaz. É como se um fardo fosse retirado dos ombros. O Senhor está libertando sua família em cada detalhe. Agora respire fundo e entregue diante de Deus o nome daquela pessoa da família que precisa de libertação. Declare com fé: eu entrego este nome ao Senhor. Eu declaro que esta vida é livre em Cristo. Eu confio que o poder de Deus é maior do que qualquer prisão. Enquanto você fala, o céu registra e anjos são enviados para ministrar libertação sobre essa vida. Nada poderá resistir à autoridade do nome de Jesus. Fica comigo por 30 segundos, porque vamos selar esse momento com 3 frases de poder. Repita comigo: minha família é livre, meu lar é consagrado ao Senhor. Nenhuma corrente permanece de pé. Enquanto você declara, a atmosfera da sua casa se enche de paz. O ar parece mais leve e a esperança cresce. Você sabe que algo está acontecendo no mundo espiritual e é real, porque o Senhor cumpre o que promete. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora, pense também nos vícios emocionais, aqueles padrões de comportamento que aprisionam sem ninguém perceber, como dependência de aprovação, medo constante, necessidade de controlar tudo. Esses também são grilhões que precisam ser quebrados. Declare comigo: eu declaro que as emoções da minha família são livres. Eu declaro que não somos governados pelo medo. Eu declaro que o Espírito Santo guia cada decisão. Enquanto você fala, cadeias emocionais caem e uma nova liberdade se instala. Porque onde o Espírito do Senhor está aí, há liberdade. E essa liberdade é para você e para os seus. Agora respire fundo e entregue também os vícios silenciosos que consomem tempo e energia. Declare: eu declaro que minha casa não será escrava de nada. Eu declaro que somente Cristo governa a minha família. Eu declaro que todo hábito nocivo é transformado em vitória. Enquanto você fala, o Espírito Santo age com poder. Ele expõe. O que estava escondido revela o que estava oculto e traz à luz a verdade que liberta. Eu cancelo todo o acordo oculto. Repita mais uma vez: eu cancelo todo acordo oculto.
E perceba como sua fé cresce a cada repetição, porque não são palavras vazias, são decretos que ecoam nos céus. Agora levante sua voz e declare 3 vezes com autoridade: minha família é livre, minha família é livre, minha família é livre. E enquanto você fala, o inimigo perde todo o espaço. Ele não tem mais direito sobre a sua casa. O sangue de Jesus é o selo definitivo. Agora se prepare, porque ainda precisamos avançar em outra área importante. Nos próximos instantes, vamos orar contra as doenças espirituais e físicas que tentam atacar sua família. E você vai perceber que o mesmo poder quebra vícios, também cura enfermidades. Mas antes, respire fundo e declare: eu cancelo todo acordo oculto. Eu declaro que minha família é livre em Cristo. Eu confio que o Senhor é quem guarda a minha casa. Agora, prepare seu coração, porque na próxima parte vamos declarar cura e restauração total sobre cada vida da sua família. Agora é o momento de orar contra as doenças que tentam se instalar na sua família. Doenças físicas que roubam a saúde, doenças emocionais que tiram a alegria, doenças espirituais que minam a fé. Tudo isso precisa ser confrontado diante do poder de Deus. Porque a palavra declara em Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso significa que a cura já foi conquistada na cruz. Não é uma promessa distante, é uma realidade que você pode viver hoje. Levante sua voz e declare com fé: nenhuma doença tem autoridade sobre a minha família. Nenhuma enfermidade permanecerá dentro da minha casa. Eu consagro minha saúde ao Senhor. Enquanto você fala, imagine a luz do Espírito Santo percorrendo cada corpo, cada célula, cada órgão. Onde havia dor, vem alívio. Onde havia fraqueza, vem força. Onde havia diagnóstico negativo, vem esperança. Eu cancelo todo acordo oculto de enfermidade. Repita mais uma vez: eu cancelo todo acordo oculto de enfermidade. E perceba como o ambiente se enche de fé, porque você não está apenas repetindo palavras, está liberando decretos espirituais que ecoam no céu. Agora, respire fundo e pense em cada pessoa da sua família que precisa de cura. Talvez alguém esteja deitado em uma cama. Talvez alguém enfrente ansiedade. Talvez alguém lute contra a depressão. Coloque esse nome diante do Senhor agora. Declare: eu entrego esta vida ao Senhor. Eu declaro cura total sobre este corpo. Eu confio que o poder de Jesus é maior do que qualquer doença. Enquanto você fala, os anjos ministradores são enviados para levar bálsamo de cura, e o Espírito Santo sopra vida nova sobre essa pessoa. O Salmo 103 declara: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Não, algumas, não apenas as mais leves, mas todas. Isso inclui aquilo que os médicos não entendem, aquilo que os exames não explicam, porque Deus é especialista em fazer o impossível. Levante sua voz e declare: eu declaro cura sobre minha família. Eu declaro saúde sobre cada geração. Eu declaro restauração sobre cada vida. Enquanto você fala, correntes de enfermidade hereditária são quebradas. A raiz da doença seca desde a origem. E o sangue de Jesus cobre cada detalhe do corpo e da mente. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora pense também nas doenças emocionais. Quantos vivem embaixo de ansiedade, insônia, medos, sem razão, sentimentos de vazio? Hoje, o Espírito Santo entra nessas áreas e traz paz que excede todo entendimento. Declare comigo: eu declaro paz sobre minha mente. Eu declaro descanso sobre minhas emoções. Eu declaro equilíbrio sobre meu coração. Enquanto você fala, muralhas invisíveis de opressão caem. O fardo da ansiedade é retirado, a prisão da depressão é aberta, e a alegria do Senhor começa a preencher cada espaço. Eu cancelo todo o acordo oculto. Repita mais uma vez: eu cancelo todo o acordo oculto. E perceba como sua fé se renova.
Agora imagine o óleo fresco do Espírito descendo como unção de cura sobre sua cabeça, escorrendo até os pés, cobrindo todo o corpo. Esse óleo sela sua saúde. Esse óleo traz vigor. Esse óleo restaura cada área. O Salmo 30 declara: transformaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. E é isso que o Senhor está fazendo agora. Ele transforma lágrimas em testemunhos de vitória. Ele transforma diagnósticos em histórias de milagre. Ele transforma dor em celebração. Fica comigo por 30 segundos e vamos selar esse momento com 3 frases de poder. Repita comigo: nenhuma doença tem poder sobre minha casa. O sangue de Jesus cobre minha família. Nós vivemos sob a cura do Senhor. Enquanto você declara, a atmosfera se enche de esperança e a fé cresce dentro de você como chama acesa. Porque a presença de Deus não apenas consola, ela cura de fato. Eu consagro minha saúde ao Senhor. Agora, respire fundo e entregue diante de Deus todas as consultas, todos os exames, todas as preocupações médicas que você tem. Coloque cada laudo sobre o altar invisível e confie que Ele é o médico dos médicos. Declare: eu confio minha saúde ao Senhor. Eu entrego meu corpo ao Senhor. Eu descanso no poder da cruz. Enquanto você fala, você sente leveza. O medo vai embora. A confiança cresce e a certeza de que Deus está agindo se instala. Agora levante sua voz e declare 3 vezes com fé: minha família é curada, minha família é curada, minha família é curada. E cada repetição fortalece o decreto. Cada palavra abre espaço para que o céu se manifeste na terra. Agora se prepare, porque ainda precisamos avançar. Nos próximos instantes, vamos orar para blindar a mente da sua família contra ataques, pensamentos confusos e setas inflamadas que o inimigo tenta lançar. Mas antes, declare comigo: eu cancelo todo acordo oculto. Eu declaro que minha família é curada em Cristo. Eu confio a saúde do meu lar ao Senhor. Agora prepare-se, porque na próxima parte vamos orar especificamente pela mente, pelos pensamentos e pela proteção interior que guarda cada um dentro da sua casa. Agora é o momento de orar pela mente da sua família, porque muitas vezes o inimigo não consegue tocar o corpo, mas tenta penetrar através dos pensamentos. Ele lança setas inflamadas de dúvida, medo, confusão, angústia. Mas hoje, pelo poder do sangue de Jesus, a mente da sua família será blindada. A palavra diz em Filipenses 4: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Isso significa que sua mente pode ser guardada como uma fortaleza protegida pelo próprio Senhor. Levante sua voz e declare com fé: nenhuma seta do inimigo alcança a minha mente, nenhum pensamento de confusão permanece na minha família. Eu consagro meus pensamentos ao Senhor. Enquanto você fala, imagine uma coroa de luz repousando sobre sua cabeça. Essa coroa é a mente de Cristo sendo estabelecida em você e ela se estende para cada membro da sua casa. Eu cancelo todo acordo oculto que alimentava pensamentos de derrota. Repita mais uma vez: eu cancelo todo o acordo oculto que alimentava pensamentos de derrota. E perceba como o peso mental se desfaz. A ansiedade cede lugar ao descanso. A dúvida dá lugar à confiança. A confusão é substituída pela clareza. Eu consagro minha mente ao Senhor. Agora pense em quantas vezes sua família foi atacada com pensamentos negativos, medos sobre o futuro, insegurança financeira, preocupações constantes. Tudo isso são setas lançadas contra a mente, mas o Senhor diz em 2 Coríntios 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus.
Isso significa que você tem autoridade para derrubar fortalezas mentais. Declare comigo: eu derrubo toda a fortaleza de medo, eu derrubo toda a fortaleza de dúvida, eu derrubo toda a fortaleza de confusão. Enquanto você fala, muralhas invisíveis caem. As setas que antes acertavam agora se quebram antes de chegar. E a mente da sua família se torna território de paz. Fica comigo por 30 segundos, porque vamos selar esse momento com 3 frases de poder. Repita comigo: minha mente pertence a Cristo. Minha família tem a mente de Cristo. Nossos pensamentos são guardados pelo Senhor. Enquanto você declara anjos do Senhor, colocam capacetes de salvação sobre cada membro da sua família. Esses capacetes brilham no mundo espiritual como sinais de proteção e o inimigo não consegue atravessar. Eu cancelo todo acordo oculto. Agora respire fundo e entregue diante de Deus todo pensamento recorrente que tem tirado sua paz. Coloque diante dele o medo do amanhã, a preocupação com dívidas, a insegurança com os filhos, a angústia em relação ao futuro e diga com autoridade: eu entrego meus pensamentos ao Senhor. Eu descanso na fidelidade de Deus. Eu confio que a mente da minha família está guardada em Cristo. Enquanto você fala, é como se correntes invisíveis caíssem dos seus pensamentos e a liberdade começasse a invadir cada área mental. O Espírito Santo enche sua mente com a verdade e a verdade traz liberdade. Agora declare mais uma vez: nenhuma seta do inimigo me alcança, nenhum pensamento maligno prospera em minha casa, nenhuma fortaleza mental resiste à palavra de Deus. Enquanto você declara, o ambiente se enche de paz. A presença do Senhor ocupa os espaços antes dominados pela confusão, e você percebe que sua mente se torna clara como águas tranquilas. O Salmo 23 declara: guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. E é isso que acontece agora. Sua alma é refrigerada, sua mente é pacificada, sua fé é fortalecida. Eu consagro meus pensamentos ao Senhor. Agora, pense também nos sonhos da sua família, porque muitas vezes os ataques vêm durante a noite em forma de pesadelos, visões perturbadoras, pressões noturnas. Hoje vamos blindar até mesmo os sonhos. Declare comigo: eu declaro que meus sonhos são consagrados ao Senhor. Eu declaro que minhas noites são cheias da presença de Deus. Eu declaro que meu descanso é guardado por anjos. Enquanto você fala, a paz de Deus cobre sua cama, e a certeza de que Ele está em vigília te dá confiança. Porque o Senhor não dormita, nem dorme. Ele guarda Israel e guarda você. Fica atento, porque ainda precisamos avançar. Nos próximos instantes, vamos orar contra o espírito de medo que tantas vezes tenta dominar a mente e o coração das famílias. Mas antes, declare comigo 3 vezes: minha mente é de Cristo. Minha mente é de Cristo. Minha mente é de Cristo. E cada repetição fortalece a proteção. O inimigo não tem espaço onde a mente está cheia da presença de Deus. Agora, respire fundo, sinta a paz tomar conta e se prepare. Na próxima parte, vamos confrontar o medo e declarar coragem e confiança sobre sua casa, para que nada consiga abalar a fé da sua família. Agora, vamos confrontar o medo que tantas vezes tenta paralisar a sua casa e a sua família. O medo é uma das armas mais sutis do inimigo. Ele chega em forma de pensamentos, de notícias, de preocupações sobre o futuro. E quando o medo entra, a fé é sufocada. Mas hoje, em nome de Jesus, o espírito de medo será expulso da sua família. Porque a palavra declara em 2 Timóteo 1, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Isso significa que o medo não faz parte da herança que Deus tem para você. Sua família foi chamada para viver em confiança e coragem. Levante sua voz e declare com fé:
Eu não aceito o medo dentro da minha casa. Eu declaro poder, amor e equilíbrio sobre minha família. Nenhum terror encontra lugar entre nós. Enquanto você fala, correntes de insegurança começam a se romper. As sombras que rondavam seus pensamentos se dissipam diante da luz do Senhor. O medo perde espaço quando a presença de Deus se manifesta. Eu cancelo todo o acordo oculto de medo. Repita mais uma vez. Eu cancelo todo o acordo oculto de medo. E perceba como a atmosfera se torna mais leve. A ansiedade se desfaz, a confiança cresce e a certeza da proteção divina se instala no coração. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora pense em quais medos ter rondado sua família. Talvez medo de enfermidade, medo de perder algo, medo do futuro, medo da violência. Hoje, todos esses medos serão confrontados pela palavra de Deus. O Salmo 27 declara: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Se Ele é a sua luz e sua salvação, nenhum medo pode permanecer. Declare comigo. Nenhuma escuridão domina minha mente, nenhum pavor encontra espaço na minha família. O Senhor é a nossa luz e a nossa força. Enquanto você fala, você pode sentir paz entrando como claridade em um quarto escuro. A presença do Senhor ilumina cada canto e o medo simplesmente não resiste. Agora, respire fundo e entregue diante de Deus os medos que você carrega em silêncio. Declare: eu entrego meu medo ao Senhor. Eu confio que Ele guarda minha família. Eu descanso no poder da sua presença. Enquanto você fala, muralhas de proteção se levantam em volta do seu coração e o inimigo perde a capacidade de lançar setas de terror. Fica comigo por 30 segundos e vamos selar esse momento com 3 frases de poder. Repita comigo. Minha casa não teme. Minha família confia. O Senhor é nossa força. Enquanto você declara, anjos do Senhor se posicionam como guardiões. Eles vigiam dia e noite. Eles não se cansam, não se distraem, não dormem. Eles estão em alerta para que nenhum espírito de medo volte a entrar. Eu cancelo todo o acordo oculto. Agora imagine seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, cada um dormindo em paz. Nenhum pesadelo, nenhum pensamento perturbador, nenhum susto noturno. A paz cobre a todos como manto suave. O Salmo 91 declara: Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, a promessa que guarda sua família, e hoje ela se cumpre dentro do seu lar. Declare mais uma vez: Eu não temo o terror da noite, minha família descansa em segurança. O Senhor é o nosso escudo. Enquanto você fala, você sente a segurança se tornando palpável. É como se sua casa fosse envolvida por uma muralha invisível. O medo olha, mas não pode entrar. A insegurança bate à porta, mas encontra o selo do sangue de Jesus. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora levante sua voz e declare 3 vezes com autoridade. Minha família vive pela fé. Minha família vive pela fé. Minha família vive pela fé. E cada repetição abre espaço para que a coragem cresça. A fé substitui o medo. A confiança substitui a ansiedade. A presença do Senhor substitui a insegurança. Agora respire fundo e entregue também as notícias a palavras. As vozes externas que geram medo. Declare: eu não aceito relatórios de medo. Eu escolho acreditar nas promessas de Deus. Eu declaro que minha família anda pela fé, não pela vista. Enquanto você fala, cada palavra contrária perde força. O relatório humano cede lugar ao decreto divino e a promessa se estabelece como âncora firme. O Senhor é a fortaleza da sua casa. Agora se prepare, porque ainda precisamos avançar. Nos próximos instantes, vamos orar pela provisão divina, para que toda a escassez seja quebrada e a abundância do céu encha.
Mas antes, declare comigo: eu cancelo todo acordo oculto. Eu declaro que o medo não governa minha casa. Eu confio na fidelidade do Senhor. Agora respire fundo, sinta a paz se instalar e prepare seu coração. Na próxima parte, vamos declarar portas abertas, recursos liberados e provisão abundante sobre sua família. Agora chegamos ao momento de declarar a provisão divina sobre sua casa e sua família. Porque muitos lares sofrem não apenas com medos ou enfermidades, mas também com escassez, falta de recursos, portas fechadas. Mas hoje, pelo poder da palavra, vamos cancelar todo o ciclo de escassez e declarar um novo tempo de abundância. A Bíblia diz no Salmo 37, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a promessa que cobre a sua família. Se você confia no Senhor, Ele abre caminhos, libera provisão e sustenta cada necessidade. Levante sua voz e declare com fé: eu cancelo todo acordo oculto de escassez. Eu declaro provisão abundante sobre minha casa. Eu estabeleço um novo ciclo de prosperidade em Cristo. Enquanto você fala, correntes de limitação financeira são quebradas. Dívidas começam a perder poder. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. O céu libera favor sobre sua família. Eu consagro minha casa ao Senhor. Agora pense em cada área onde você precisa de provisão. Alimento, contas, estudos dos filhos, saúde e trabalho. Coloque tudo diante de Deus agora. Declare comigo: eu entrego minhas finanças ao Senhor. Eu declaro que o Senhor é meu provedor. Eu confio que nada me faltará. Enquanto você fala, a atmosfera da sua casa se enche de esperança. Você sente que a paz substitui a ansiedade, porque quando você entrega ao Senhor, Ele assume o controle. O Salmo 23 declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade para a sua vida. Nada faltará ao justo que confia, nada faltará à família que se refugia em Cristo. Eu cancelo todo o acordo oculto. Repita mais uma vez com fé: eu cancelo todo acordo oculto. E perceba como a fé se fortalece a cada repetição. Agora respire fundo e veja pela fé a mesa da sua casa cheia, o cálice transbordando, as portas se abrindo, o trabalho sendo abençoado, a saúde sendo restaurada, os filhos prosperando, os sonhos se tornando realidade. Porque Deus não é Deus de escassez, Ele é Deus de abundância. Jesus declarou em João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a promessa sobre você e sua família. Levante sua voz e declare: eu declaro vida abundante na minha casa. Eu declaro portas abertas sobre minha família. Eu declaro provisão do céu em cada área. Enquanto você fala, muralhas de escassez caem. O inimigo perde legalidade e a abundância do céu começa a se manifestar. Fica comigo por 30 segundos e vamos selar esse momento com 3 frases de poder. Repita comigo: minha casa é abençoada, minha família é próspera, o Senhor é nosso provedor. Enquanto você declara, o ambiente se enche de esperança e confiança. A paz cresce, a alegria retorna, a fé se firma. Eu consagro minhas finanças ao Senhor. Agora, pense também nos sonhos que você tem para o futuro da sua família. Talvez comprar uma casa, talvez formar um filho, talvez realizar um projeto. Coloque tudo diante de Deus. Declare: eu entrego meus sonhos ao Senhor. Eu declaro que cada plano será alinhado com a vontade de Deus. Eu confio que o melhor do céu virá sobre minha família. Enquanto você fala, a esperança renasce. O peso da dúvida se desfaz e a certeza da fidelidade de Deus se instala no seu coração. Agora levante sua voz e declare 3 vezes com autoridade: minha casa é abençoada, minha família é abençoada, minha descendência é abençoada. E cada repetição fortalece o decreto no mundo espiritual. Os céus registram sua declaração e o inimigo não pode resistir, porque a bênção do Senhor é irrevogável. Ela se estende de geração em geração.
Agora, respire fundo e veja sua família em unidade, vivendo em paz, prosperando em todas as áreas. Essa é a imagem do futuro que Deus tem para você. Um lar blindado, protegido, curado, livre, abençoado e próspero. Tudo porque você decidiu consagrar sua casa ao Senhor. Agora, se prepare para o que vem pela frente, porque a partir de hoje, um novo ciclo começa. As portas se abrem, as muralhas se erguem, a paz se instala e a presença de Deus permanece. Eu cancelo todo acordo oculto. Eu declaro que minha família vive em abundância. Eu confio plenamente no Senhor. E assim você encerra este ciclo de oração com a certeza de que sua casa e sua família pertencem a Deus, blindadas em todas as áreas, prontas para viver o melhor que Ele preparou.